3h18. 3h18, notícia na tarde. Está aqui no estúdio a Mônica de Castro. Mônica de Castro. Ela é escritora. Autora de 10 romances espíritas. A escritora Mônica de Castro lança neste dia 18 de julho, amanhã, nas livrarias Catarinense, em Florianópolis, no shopping. Isso. O livro Gêmeas. Gêmeas. É ditado pelo espírito Leonel. É uma psicografia, então. Isso. Mônica de Castro, que livro é esse? É um romance espírita. Como o nome está dizendo, ele cuida da história de duas meninas gêmeas que são separadas ao nascer. Chegue mais perto aqui. Elas são vendidas pela mãe a uma quadrilha traficante de bebês e aí uma vai para Brasília, outra vai para o Rio de Janeiro. A história vai evoluindo, várias coisas vão acontecendo até que mais tarde elas pensem em se reencontrar. Tu recebeste esta mensagem? É. Ah, como é? É ou não é? É, porque às vezes a gente fala em psicografia, as pessoas fazem uma ideia de que o médium simplesmente é um instrumento que recebe a mensagem e vai, digamos assim, transcrevendo. Mas não é bem assim, pelo menos no meu caso. Como então, é que é? Eu recebo a intuição da história e eu vou escrevendo aquilo que eu recebo mentalmente. Ou, às vezes, algumas cenas que eu vejo e eu transcrevo. E como é que tu sabes que tu estás recebendo essas ideias? Primeiro, pela confiança. Segundo, pelo teor da mensagem. E terceiro, assim, que segundo o Leonel, que é o espírito que psicografa, que isso não teria, assim, uma grande importância dentro do contexto espiritualista, digamos assim, que o mais importante é a mensagem, é o conteúdo, o que de bom aquilo traz para as pessoas. Então, eu, hoje em dia, já não tenho muito essa preocupação. Tu és médium? Sou. Posso te fazer algumas perguntas, tipo advogado do diabo? Por exemplo, estamos nós agora, tu e eu aqui, reencarnados? Estamos. Tá. Eu sempre faço esse tipo de pergunta mesmo. Tá. Se eu estou aqui reencarnado, é porque eu ainda estou num processo de uma vagarosa melhoria de mim mesmo, certo? Tá. Por que eu não me lembro do que eu fiz antes? Bom. E aí o poeta Mário Quintana dizia o seguinte: é tão absurda essa ideia da reencarnação quanto colocar na cadeia um camarada por um crime que ele não sabe que cometeu. Nós não lembramos conscientemente, para que a gente possa, digamos assim, não ficar preso em sentimentos, sobretudo em sentimentos difíceis, como culpa, medo, ódios. Então, a gente não lembra para que a gente consiga desenvolver a nossa tarefa aqui no mundo sem estar preso a esses sentimentos que foram lá de trás. Mas, no fundo, lá no nosso fundo, lá no fundinho da nossa alma, embora a gente não tenha uma lembrança consciente, nós sabemos, é como se nós tivéssemos uma coisa assim, uma coisa muito inconsciente daquilo que nós viemos fazer. Tanto que existem simpatias e antipatias. Um exemplo, entre pessoas que nunca se viram e que às vezes a gente pode detectar em coisas de outra vida, em fatos passados em outra vida. Mas eu posso explicar isso. Por exemplo, vamos supor o seguinte: tu entraste aqui e eu digo, mas que simpática a Mônica. Tá, me prove que quando eu tinha 3 meses de vida, eu não tinha nenhuma consciência objetiva de nada, eu estava no colo da minha mãe chorando. E tu, minha vizinha, chegaste e me pegaste no colo e fizeste lé, 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 e eu sorri e me senti feliz. E aí, toda vez que eu achar alguém com o teu desenho, eu vou simpatizar com essa pessoa, ou não, dependendo do que ela tenha feito. E isso explica biologicamente, culturalmente, essas simpatias ou antipatias. Certo, porque não necessariamente, nem tudo a gente vai buscar em outra vida. É como as amizades. Se eu tenho uma amizade de longa data, toda vez que eu reencontrar essa pessoa, eu vou ficar feliz, não é? Eu posso passar anos sem ver essa pessoa, mas quando eu a reencontrar, nós vamos ter muito para conversar, a gente vai estabelecer um contato agradável, gostoso. Mas eu também, ao longo da minha vida, além dessas pessoas que eu já conheço da infância, eu vou conhecendo outras. Eu vou adquirindo novas amizades. Eu vou me relacionando com pessoas que têm a ver comigo por afinidade. Então, assim também nas outras vidas, nós trazemos aquelas pessoas que lá atrás tiveram uma relação conosco e, da mesma forma, nós vamos nos associando a outras pessoas por afinidade. Nós vamos aumentando
é o nosso círculo de conhecimentos. O teu livro, Gêmeas o nome, eu já o tenho comigo, vou devorá-lo. Ainda não comecei a ler. Gêmeas, para espíritas? Na verdade, é para qualquer pessoa que se interesse pela leitura, porque o romance não é propriamente espírita. Ele é mais espiritualista. Então, por quê? Pessoas que não têm conhecimento até de termos espíritas, da doutrina espírita, ficariam um pouco perdidas. Então, é um livro que se destina a qualquer pessoa. Se existir alguma coisa assim mais técnica, eu boto uma notinha de rodapé para explicar. Tá. Então, sendo espírita, tu, grosso modo, não temes a finitude, para não dizer a morte. Pois é, interessante isso. E os espíritas costumeiramente são mais tranquilos, eles não andam aí fazendo campanhas, pedindo dinheiro, com ritos exacerbados e tal, são mais discretos. Pois é. Aí assim, mas o codificador da doutrina espírita, o Allan Kardec. Allan Kardec, mas tem um outro nome que me escapa agora. Rivail, Hipólito, que era o nome original. Allan Kardec, tá. Sim, mas o Allan Kardec tem o quê? 200 anos? 150? Pois é. Antes dele não havia doutrina espírita, então? Não havia. Sempre houve mediunidade. Isso não é um privilégio de Kardec. O que Kardec fez foi, como você acabou de dizer, ele codificou. Ele pegou esses conhecimentos, ele pegou esses fenômenos e reuniu tudo numa obra, de uma forma que as pessoas pudessem compreender. Mas não foi ele que criou, ele não trouxe nenhuma novidade. Ele simplesmente organizou e colocou de uma forma compreensível. O que é o passe espírita? É transfusão de energia. É isso. Isso. Mas isso não precisa ser espírita, então? Não é privilégio. Qualquer pessoa pode dar um passe. A pessoa, para ser médium, não precisa ser espírita. Em qualquer lugar em que haja reunião de pessoas que estejam imbuídas de um sentimento divino, de uma conexão com a divindade, vão estar presentes amigos espirituais. Essas pessoas elas vão estar em condições de aplicar o passe, de fazer orações, porque o que move, né, o que nos move é o sentimento mesmo. Nós estamos ali no intuito de ajudar, de colaborar. Então, se a pessoa qualquer pessoa pode fazer isso, não necessariamente. Tu acreditas, Mônica de Castro, em espíritos obsessores, zombeteiros ou coisa assim? Aqui, por exemplo, tem alguém conosco? Bom, eu não tenho esse tipo de mediunidade para identificar isso. Não, mas eu digo assim, tu imaginas que é possível? É possível, é possível. Eu acredito em toda a natureza de espíritos, porque muitos, como assim, zombeteiros, eu chamo mais de ignorantes. São mais ignorantes. Então, o obsessor, na verdade, ele é ele é mais um espírito ignorante. A partir do momento que ele toma consciência daquilo que ele está fazendo, ele não faz mais. Bom, como nós aqui, encarnados. Como nós, exatamente. Tá. Pois é. Mas e as crianças que não fizeram nada e nascem sofrendo e vivem pouco? Bom, elas não fizeram hoje. Para a gente conseguir entender isso, nós temos que acreditar realmente na reencarnação, porque senão vai parecer uma grande injustiça. Sim. E se a gente acredita na reencarnação e, sobretudo, acreditamos na justiça divina, nós vamos, então, entender que não existe essa coisa do o coitado, a vítima, o inocente. Se acontece, a pessoa buscou aquela situação para ela porque, primeiro, ela achou que aquilo foi necessário. Mas dentro dessa proposta desaparece o encontro casual, a coincidência. Desaparece. Hein? Marido e mulher estariam ali continuando alguma coisa. Continuando ou até começando alguma coisa. Podem começar, sim, alguma coisa, mas por quê? Por algum motivo, por alguma afinidade, não por acaso, porque um caiu de paraquedas na vida do outro. Não. Porque houve uma movimentação, porque em determinado momento aquilo seria bom para os dois, que eles se encontrassem, nem se reencontrassem, que se encontrassem para poder construir alguma coisa naquela vida ali. Então, pode sim iniciar ali. Tá, e por que eu querendo ver um fantasma não vejo? É preciso ter mediunidade. O que é a mediunidade? É a aptidão que nós temos para nos comunicar com o mundo invisível. Todo mundo tem.
Mas existem várias formas de mediunidade. Então, existem médios videntes, que são aqueles que têm condição de ver os espíritos. Os médios auditivos que ouvem, os psicógrafos que psicografam. Então, nem todo mundo tem todo tipo de mediunidade. O padre aquele, como é o nome dele? Ele questiona isso aí. Esqueci o nome do padre, um padre castelhano que anda por aí nas televisões. Ele diz que isso é parapsicologia, que são possibilidades da mente, etc. Também etc, pode etc. ser. Pois é. Eu acho que nós não devemos, pelo menos para mim, né? Eu digo nós, eu falo assim, falo por mim. Desconsiderar as coisas, desclassificar. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu aceito qualquer coisa como possível. Porque quem vai saber, na verdade, assim, com verdade absoluta? A gente não detém esse privilégio da verdade absoluta. Não. Se tivéssemos, seríamos deuses. Seríamos deuses e nenhum desapareceria a angústia. Exatamente. Não precisaríamos estar aqui. Tá. Gêmeos é um negócio interessante do ponto de vista espírita, né? Viriam com muitas vinculações, duas pessoas que talvez tivessem tido um pega especial na outra vida. A vinculação pode ser pelo amor ou pelo ódio. Pode, exatamente. Aliás, o ódio é o amor com o sinal trocado. Exatamente. Porque, pois é, essa conversa vai longe, né? E esse livro aqui, é um livro dessa grossura, né? É um livro volumoso. Isso. Quanto é que custa o livro? E você me desculpa. Tá bem, então. Mas o lançamento é amanhã. Isso. Que horas? Às 18 horas. Às 18 horas na livraria catarinense do Beira Mar Shopping. Vai estar assim de gente, ó. O pessoal da doutrina espírita que já é chegado a esse tipo de leitura e mais as pessoas que gostam de um bom livro. O título é interessante, Gêmeas, editado pelo espírito Leonel. Um espírito que dita uma mensagem, tipo aquelas do Francisco Cândido Xavier, foi um cara que viveu, né? Um cara que existiu, que esteve encarnado um dia. Emmanuel. Pois é. Tá bem. Sabes que do Chico eu fiquei com uma frase que eu acho admirável. Outras tantas, mas essa eu guardei. Cada um de nós abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se encontra na escada evolutiva. Eu acho isso aí notável. É verdade. Porque tu vê um cara cheio de diplomas e estúpido como um tijolo. E vê outras pessoas simples, ignorantes do ponto de vista instrucional, nunca foram à escola, de uma sensibilidade. Exatamente. Não é verdade? É verdade. E como é que explica isso? O doutorzão cheio de troféus é um asno, né? São conquistas da alma. Porque as conquistas da alma não necessariamente são as intelectuais, as do intelecto. Sim, com certeza. Tá bem, então. Mônica de Castro vai lançar amanhã, vai estar lá amanhã, né? Vou estar. Tá, que horas? 18 horas. 18 horas, 6 da tarde, no Beira. Vai estar assim, Beira Mar, imagina, 6 horas da tarde. Livraria Catarinense, lançamento do livro Gêmeas, ditado pelo espírito Leonel e aqui com a edição encaminhada pela Mônica de Castro. Mônica, felicidades para ti. Muito obrigada.